Olá, pessoal. A gente vai conversar agora sobre o metabolismo de glicogênio. E nessa aula, o nosso objetivo vai ser entender como que acontece a quebra do glicogênio, qual a diferença, né, desse processo no fígado e no músculo, entender como que acontece a síntese de glicogênio e a importância das ramificações, e explicar como aumenta a regulação desse processo, ok? Bem, eu havia comentado com vocês na aula de carboidratos que eles têm uma grande importância no armazenamento, né? Então, os monossacarídeos são moléculas com grande potencial energético. Porém, se a gente for armazenar na forma de glicose, eu teria muitas moléculas de glicose dentro de uma célula, e isso não é osmoticamente favorável, iria atrair muita água. Então, o que que acontece? Você junta várias moléculas de glicose numa grande molécula, e apesar de ser uma grande molécula bastante polar, a gente tem que é uma molécula só. Então, isso diminui a osmolaridade do meio e permite um armazenamento melhor. Aqui nessa microscopia, a gente consegue ver vários grânulos de glicogênio que é encontrado nos animais. O amido é encontrado nas plantas e ele apresenta menos ramificações, como a gente já havia conversado. Bem, a quebra do glicogênio, ou glicogenólise, ela vai acontecer sempre na extremidade não redutora. E uma das vantagens do glicogênio é que ele tem muitas extremidades não redutoras por causa das ramificações. Vai acontecer um processo que a gente chama de fosforólise, né? Fosforólise, ela é tipo a hidrólise, só que na hidrólise a água ela entra no meio e quebra a molécula. Aqui no caso vai ser um fosfato, entra no meio e quebra a molécula. Então o fosfato ele vai entrar aqui nessa ligação glicosídica e vai quebrá-la. E esse fosfato ele vai ficar associado à glicose que foi liberada. Muito importante, gente, é glicose 1-fosfato e não a glicose 6-fosfato que a gente já conversou nos outros processos. Então a gente vai ter mais uma etapa que vai ser transformar essa glicose 1-fosfato em uma glicose 6-fosfato. Tudo bem? E aí o glicogênio ele vai acabar ficando com uma glicose a menos e você vai comendo assim pelas pontinhas. É como se fosse um Pac-Man devorando o glicogênio pelas pontas, tudo bem? Só que a gente tem vários Pac-Mans ao mesmo tempo devorando as várias pontas. A desramificação do glicogênio, né, como que ela acontece? A fosforilase, né, perdão, esqueci de comentar com vocês, muito importante vocês saberem o nome dessa enzima, glicogênio fosforilase, porque ela faz fosforólise. Ela só consegue atuar até a cadeia com 4 glicoses. Quando tem 4 glicoses só, ela não consegue mais. Aí você precisa de uma outra enzima, que para facilitar a nossa vida se chama enzima de desramificação. Ela tem um nome complicado, vocês não precisam saber. O que que ela faz? Ela pega, né, nesse resíduo aqui com 4 glicoses, ela vai pegar 3 glicoses e vai colocar na cadeia mais perto, tudo bem? Então ele vai pegar aqui e vai colocar nessa cadeia principal. E aí com isso você forma uma cadeia de 7, ou seja, a fosforilase consegue atuar novamente, só que aí a gente tem um problema. Ainda sobrou um resíduo de glicose que está com uma ligação aqui, um 6, a ligação de ramificação. Essa glicose, ela também vai ser liberada pela enzima de desramificação. Ela tem duas atividades. Uma delas é transferir, né, uma atividade transferase, e a outra atividade é de glicosidase. Aqui ela faz hidrólise, ou seja, ela vai quebrar aqui sem anexar nenhum fosfato. Então vai liberar uma glicose livre. Isso é muito importante, pessoal, porque essa glicose ela já está prontinha para sair da célula, tudo bem? Lembra que eu comentei com vocês? Quando está com fosfato fica preso, mas a glicose livre ela consegue sair da célula. Bem, e como eu comentei, a gente precisa transformar a glicose 1-fosfato em glicose 6-fosfato. Isso não é tão relevante, mas é só para vocês conhecerem. A gente tem que essa enzima ela adiciona um fosfato no grupo 6 e depois ela pega para ela mesma, né, para recuperar o fosfato que ela tinha, o fosfato do carbono 1, tudo bem? Então ela adiciona o fosfato que ela tem no carbono 6 e depois pega da molécula o do carbono 1, tudo bem? Ela se chama fosfoglicomutase, fosfoglico porque ela está trabalhando com uma glicose fosforilada, e mutase é um nome especial para as isomerases, tudo bem? Bem, como eu falei com vocês, é muito importante a gente entender as diferenças desses processos no músculo e no fígado. Essa glicose 6-fosfato que é formada no músculo, ela entra na glicólise, tudo bem? Porque o músculo, a função dele é a contração muscular. Então ele vai pegar essa glicose e vai utilizar no catabolismo dele para gerar energia. Já o fígado, a principal função dele é manter o bem-estar dos outros órgãos. Então, quando ele quebra o glicogênio, não é para ele mesmo utilizar. Quando ele quebra o glicogênio, é para liberar essa glicose na corrente sanguínea. Mas para liberar na corrente sanguínea, tem que ser uma glicose livre. Então, a gente vai ter a G6-pease, né, a glicose 6-fosfatase, a última enzima da gliconeogênese. Ela vai ser fundamental para transformar a glicose 6-fosfato de volta em glicose e assim permitir que ela vá para a corrente sanguínea. Porém, né, como isso é o processo contrário à glicólise, ele precisa ser muito bem regulado. E uma das formas que a célula faz é compartimentalizando. Então, já que a glicólise acontece no citosol, essa reação vai acontecer dentro do retículo endoplasmático. Então, vai ter um transportador para a G6P entrar no lúmen, né, glicose 6-fosfato entrar no lúmen,
E a glicose 6-fosfatase ela é uma enzima que fica na membrana do retículo endoplasmático. E o sítio catalítico dela fica para o lado de dentro do retículo. Então aqui vai ser convertido em glicose fosfato, e essa glicose ela pode sair do retículo e também sair de dentro da célula e cair no capilar para a corrente sanguínea. Tudo bem, pessoal? Bem, aí agora a gente vai conversar sobre a síntese de glicogênio, mas antes disso a gente precisa conversar do papel do UDP, tudo bem? O UDP, pessoal, é parecido com ADP ou ATP, né? DP é porque ele tem dois fosfatos, né? Aqui, o UDP, ele tem dois fosfatos, tem uma ribose e uma base, tá ok? Por isso que aqui tá NTP, porque tá falando de uma forma genérica, tá bom? No caso do ADP, seria aqui uma adenina, mas no UDP vai ser a uracila. Então isso aqui vai ser uma uridila, ok? Em vez de adenosina, é uma uridila, difosfato de uridila. O que vai acontecer? Como que acontece a ativação, né? Essa ativação a gente já vai entender para que ela serve. Mas ela é um processo que custa muita energia, porque olha só, a gente tem aqui um UTP, né, com 3 fosfatos, e aqui a gente vai ter um açúcar fosfatado, tá ok? Esse açúcar fosfatado vai reagir aqui com o UTP e vai formar o UDP glicose, tá ok? UDP glicose. Com isso, a gente percebe que aqui tem dois fosfatos, então está faltando dois. Os outros dois eles vão formar essa molécula de pirofosfato. Né? O pirofosfato é o fosfato ligado no fosfato. Então, primeiro que a gente quebrou essa ligação aqui, que é uma ligação de alta energia, e o que forneceu, né, a energia para que essa reação acontecesse, e a gente ainda vai ter mais uma quebra de ligação para formar dois fosfatos. Né? Então, isso aqui é um processo muito energético. Eu tive que consumir duas ligações de alta energia, tá ok? E isso vai fazer com que essa molécula aqui seja uma molécula de alta energia. Ela está ativada. O açúcar está ativado. É isso que a gente vai dizer. Porque quando a gente vai fazer a síntese de glicogênio pela enzima glicogênio sintase, muito importante saber o nome dessa enzima, a gente vai ter a quebra, né, dessa ligação aqui para que essa glicose possa ser incorporada à molécula de glicogênio. O porém é que essa ligação é de alta energia, né? Ela vai acabar recebendo energia lá daquele outro processo, fazendo com que seja um processo altamente irreversível, né? E além do mais, ele vai fornecer energia para essa reação anabólica, né? Que lembra, o anabolismo ele é endergônico, ele não aconteceria se você não fornecer energia para ele acontecer. Tudo bem? Então essa quebra aqui vai fornecer energia para acontecer e aí com isso a gente libera o UDP livre para poder ativar mais resíduos, tá ok? E aqui você aumentou um resíduo na cadeia de glicogênio. Mas bem, a gente falou que o glicogênio é muito ramificado, então a gente tem que ter uma forma de ramificar. Quando a cadeia vai ficando muito longa, simplesmente vai ter uma enzima chamada enzima de ramificação que vai pegar, sei lá, uns 7, 8 resíduos e vai colocar numa região mais proximal, tá ok? E assim você formou uma ramificação. A partir daqui você pode continuar aumentando, aí eventualmente você vai e ramifica de novo. Vai e ramifica de novo. E você vai fazendo isso indeterminadamente até formar uma molécula bastante ramificada. O objetivo disso, pessoal, é que em vez do glicogênio ser uma longa fibra, ele vai ser um polissacarídeo mais globular, mais condensado. E dessa forma ele fica mais compacto. Isso também aumenta a solubilidade, porque em vez de focar naquele formato de fibra, ele fica, né, uma estrutura mais globular, uma estrutura menor. E com isso também a gente aumenta bastante o número de extremidades não redutoras, permitindo que elas sejam degradadas ao mesmo tempo para gerar energia quando você precisar. Então lembra, o animal ele tem aquela situação de luta ou fuga. E nessa situação de luta ou fuga, talvez ele vai precisar de uma grande quantidade de energia sendo liberada ao mesmo tempo. Então o início da síntese de glicogênio vai acontecer nessa proteína aqui chamada glicogenina. Tudo bem? Ela vai servir como se fosse um arcabouço para você começar a adicionar. Então a gente viu como que você vai adicionando a partir de um glicogênio já formado, mas como que ele se iniciou? Então a gente vai ter uma glicose, vai ser adicionada nessa glicogenina, num resíduo de tirosina, mas isso não é importante de saber. Uma coisa interessante, importante vocês saberem, é que as primeiras etapas são catalisadas pela própria glicogenina, né? Então ela vai servir de arcabouço e também vai servir com atividade enzimática. E aí com isso, a primeira glicose vai ser adicionada. A partir disso, você vai adicionando glicose em cima de glicose. As primeiras 6, 7, 8 glicoses adicionadas são catalisadas pela própria glicogenina, tudo bem? Então a estrutura final aqui do glicogênio vai ser mais ou menos desse formato. A gente tem a glicogenina com até uns 8 resíduos. A partir daí vai começar a função da glicogênio sintase e da enzima de ramificação. Então a glicogênio sintase vai continuar aumentando, aí a enzima de ramificação vai e forma a primeira ramificação. Aí vem a glicogênio sintase, continua aumentando, a enzima de ramificação forma ramificações. Aí a glicogênio sintase continua aumentando
e dessa forma as duas vão atuando para tornar o glicogênio uma molécula altamente ramificada, tudo bem? Mais compacta e com muitos resíduos de glicose, para que assim você consiga manter uma baixa osmolaridade na célula. Então, falando agora da regulação desse processo, a gente tem que ter uma forma de regular de modo que você não tenha acontecendo ao mesmo tempo esses dois processos, porque eles são processos antagônicos, bem? Você teria simplesmente um desperdício de energia. Então, o glucagon e a adrenalina, a gente já vai ver como eles fazem isso, mas eu quero que vocês percebam as enzimas, beleza? A gente tem a fosforilase, né? Ela pode estar no formato não fosforilado ou fosforilado. Ela fica ativa, né? Então, fosforilase ativa, é a fosforilase que está fosforilada, tudo bem? Vai ficar bem confuso agora, porque a gente vai falar várias palavras parecidas, mas prestem bastante atenção. Fosforilase fosforilada está ativa. E quem fosforila é a sinase, né? E como a gente está fosforilando a fosforilase, a gente vai chamar de fosforilase sinase. Então, a fosforilase sinase vai fosforilar a fosforilase para torná-la ativa. E quem desfosforila são enzimas chamadas fosfatases. Então, a fosfatase, fosforilase e fosfatase vai remover o grupo fosfato da fosforilase ativa e voltar para o estado de fosforilase B, que é a fosforilase inativa. O glucagon e a adrenalina, eles vão atuar, né, principalmente a adrenalina no músculo e o glucagon no fígado. Eles vão atuar por meio da proteína GS, vai ter um vídeo falando sobre biosinalização, em que eu vou explicar melhor como isso acontece, mas a proteína GS vai acabar ativando a proteína sinase A. Proteína sinase faz o quê? Fosforila. Sinase é uma proteína que fosforila. E o que ela vai fosforilar? Ela vai fosforilar a fosforilase sinase. A fosforilase sinase ela também tem a forma ativa e inativa. A fosforilase sinase ativa é quando ela está na forma fosforilada pela pKa. Aí essa fosforilase sinase ativa vai ser capaz de fosforilar a fosforilase. E aí a fosforilase fosforilada vai ser ativa. E o interessante é o seguinte, pessoal, que a gente tem uma pKa, ela vai conseguir ativar 10 fosforilase sinases. Cada fosforilase sinase consegue ativar 10 fosforilases. E cada fosforilase vai conseguir liberar mais umas 10 glicoses, né, numa certa unidade de tempo. Com isso, a gente tem que uma única molécula de glucagon adrenalina consegue amplificar até 10.000 vezes o efeito dela para produzir glicose, né? Então o fato de você ter várias fosforilações parece que é só para complicar a nossa vida, mas não. É porque uma faz com 10 e essa outra faz com mais 10, que faz com mais 10, e assim você vai aumentando exponencialmente esse processo de amplificação. Além disso, a gente também tem que a fosforilase pode ser regulada pela própria glicose. Quando a fosforilase se torna fosforilada, ela esconde os grupos fosfato, porque assim, quando você tiver a ação da fosfatase, ela não vai achar o fosfato para cortar, porque ele está escondido. Porém, quando você já tem uma quantidade suficiente de glicose na célula, né, quando a glicose já está em altas concentrações, aí ela começa a se associar à fosforilase e por uma regulação alostérica, ou seja, modificações na conformação da proteína, ela expõe os grupos fosfatos. E aí eles ficam mais suscetíveis à ação da fosfatase. Aí quando a fosfatase remove o grupo fosfato, aí ela se torna, né, a fosforilase B, que é inativa. E para finalizar, a gente tem a regulação também da síntese de glicogênio pela glicogênio sintase, ok? Aqui no caso vai ser o contrário, pessoal. Por quê? Porque se a gente tem um estímulo de fosforilação, ele vai ter que ativar um processo e inativar outro processo. Se tem um estímulo de desfosforilação, ele também tem que ter essa propriedade de ativar um ao mesmo tempo que desativa o outro. Então, no formato fosforilado, a sintase está inativa, tá ok? Então, a gente vai ter que vários processos, né, por exemplo, a insulina, a glicose 6-fosfato e a glicose, elas estimulam a glicogênio sintase, porque isso aqui indica que você tem substrato na célula e isso aqui indica que você está num estado ok, um estado bem alimentado. Isso vai estimular a fosfatase, que vai fazer com que a glicogênio sintase fique desfosforilada, ou seja, ativa. E existe essa outra enzima, que é a glicogênio sintase sinase, por isso que tem esse K aqui, é de sinase. Ela vai fosforilar a sintase, inativando ela. E essa inativador da sintase, ele é inibido pela insulina, ou seja, a insulina inibe o inativador da sintase, e dessa forma ela favorece a sintase se manter ativa. Era isso, pessoal. Então a gente depois vai continuar nossa conversa falando sobre a respiração celular, né, incluindo o ciclo de Krebs e a cadeia transportadora de elétrons. Até mais.